Você já ouviu falar de um tal de PLA-HT? Ah, mas então fica ligado nesse vídeo porque hoje, além de conhecer tudo sobre ele, eu tenho certeza que você também vai querer experimentar esse filamento. Fala pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Ó, eu já quero avisar que no final desse vídeo tem um presente para você que está começando a trabalhar com impressão 3D, hein? Para quem não sabe, uma das principais qualidades do filamento PLA é a facilidade para se imprimir com ele. Por isso, normalmente esse filamento é o mais indicado para quem está começando na impressão 3D. Mas, infelizmente, como nem tudo são flores, o PLA também tem algumas desvantagens. E eu acredito que a sua principal desvantagem em relação aos outros tipos de filamentos é em relação à sua resistência. Isso porque a gente sabe que um PLA comum já começa a sofrer uma deformação com uma temperatura a partir de 55 graus mais ou menos. Ou seja, se você deixar um objeto feito com um PLA comum num dia de sol daqueles, a chance dele derreter é bem grande. Isso já não acontece com os filamentos ABS e PETG, por exemplo, que tem uma resistência térmica muito mais elevada em relação ao PLA, mas em contrapartida são bem mais difíceis de imprimir. Principalmente para quem está começando na impressão 3D. E é justamente nesse ponto que eu queria chegar. Mas, para poder te explicar exatamente o que acontece, a gente precisa entender umas coisinhas sobre moléculas antes. E vocês acabam de entrar no mundo de Beckmann. Se caso você não sabia ainda, todo filamento é, na verdade, formado por polímeros. O que são polímeros? Você deve estar se perguntando. Bem resumidamente, polímeros nada mais são do que macromoléculas que são formadas a partir de várias unidades de moléculas menores. Só um detalhe, eu tive que ir buscar informações em artigos da USP para poder fazer esse vídeo, então deixa aquele like aí para dar uma força, vai! E quando a gente está falando sobre polímeros, a gente também precisa saber que eles podem ter apenas dois estados. Ou eles são amorfos ou eles são semicristalinos. Calma, eu sei que tá complicado, mas já vai fazer muito sentido. Quando o polímero está em um estado amorfo, isso significa que se a gente olhar bem de pertinho a microestrutura desse polímero, a gente vai ver que tá tudo bagunçado lá dentro. Já em um polímero que está em um estado semicristalino, a gente consegue ver que partes dessa microestrutura estão bagunçadas, mas também a gente tem partes que estão todas ordenadas e próximas entre si. Beleza! Agora que você já está com esses conceitos na cabeça, eu vou te falar sobre a temperatura de transição vítrea. E calma que agora eu acho que eu vou explodir a sua mente com o que eu vou te contar, hein? Essa é a temperatura que faz uma alteração nas moléculas do polímero que está em um estado amorfo e que não possui mobilidade, ou seja, está rígido para um estado em que ele começa a amolecer. E adivinha, cada tipo de filamento tem uma temperatura de transição vítrea diferente. O filamento ABS, por exemplo, começa a amolecer em torno aí dos 100 graus. Já o filamento PETG amolece a partir dos 80 graus. E o coitado do filamento PLA começa a amolecer perto aí dos 55 graus mais ou menos. Tá, mas e afinal, o porquê que eu te contei tudo isso? Essas informações são muito importantes para você conseguir entender uma propriedade muito legal do PLA-HT. HT, aliás, significa High Temperature, ou temperatura alta se a gente traduzir. E essa propriedade traz basicamente dois benefícios muito legais para você. Primeiro é o fato de que ele vai suportar uma temperatura maior no bico da impressora. E isso, consequentemente, vai te permitir imprimir um pouco mais rápido do que você normalmente está acostumado. Já que com mais temperatura, ele vai amolecer bem mais rápido e vai conseguir acompanhar o aumento da velocidade da extrusora. E como se isso já não fosse legal o bastante,
ele tem uma outra característica muito legal. Depois que você acabou de imprimir o seu objeto, você pode colocar ele em um forno com uma temperatura por volta de 100 graus durante uns 10 ou 15 minutos. Calma! Eu sei que isso parece completamente louco. Afinal, a gente vai colocar um objeto de plástico e que supostamente começa a amolecer com uma temperatura em torno de 55 graus dentro de um forno, né? Mas é aí que está o pulo do gato. O PLA-HT tem uma propriedade que aceita um tratamento térmico. Oh, que legal! Aposto que você nunca tinha ouvido falar disso, hein? Isso significa que quando a gente deixa a nossa impressão no forno, que está a 100 graus mais ou menos aí durante uns 10, 15 minutos, os polímeros que formam esse filamento vão sofrer uma alteração de estado. Eles vão passar de amorfo para semicristalino. Consequentemente, por conta dessa alteração de estado, a temperatura de transição vítrea também vai alterar. E lembra que eu comentei que o PLA começava a amolecer com 55 graus? Pois é, depois que você aplica esse tratamento térmico no PLA-HT, ele passa a suportar uma temperatura de até 120 graus por conta dessa alteração de estado. Isso significa que nesse quesito ele vai superar até mesmo o filamento ABS, que suporta uma temperatura de até 100 graus. Mas como aqui a gente é igual o Silvio Santos e só acredito vendo, né? Vamos fazer aquele testezinho básico. Eu tenho aqui duas peças feitas com um filamento PLA. Mas essa peça foi feita com um filamento PLA comum, que você encontra aí facilmente no mercado. E essa outra peça foi feita com um PLA-HT da empresa 3D Prime. Lembrando que o PLA-HT já está com o tratamento térmico aplicado. Para testar a resistência térmica das duas peças, eu vou utilizar um recipiente com água bem quente. Vamos mergulhar primeiro o PLA basicão na água bem quente para ver o que acontece aí com ele. E, como era esperado, depois de um tempinho aí bem curto, ele já começa a sofrer deformação com a temperatura. Bora testar o HT agora então. E para ser justo, eu vou deixar o HT na água quente com mais ou menos aí o mesmo tempo que eu deixei o PLA basicão. E como dá para ver aí no vídeo, o HT resistiu bravamente ao teste de resistência térmica. Fala sério se isso não é muito legal e não te dá uma série de novas possibilidades, hein? E se mesmo assim você ainda tá na dúvida, eu te convido a fazer um teste aí na sua casa mesmo. E para isso você vai precisar do PLA-HT, claro. Acontece que somente algumas pouquíssimas empresas aqui no Brasil vendem o PLA-HT. E a empresa 3D Prime é uma delas. Então já acessa aí o site deles para você conhecer e encomenda o seu. E eu preciso ainda ressaltar 3 pontos importantes sobre o PLA-HT. O primeiro é que, como ele sofre uma mudança de estado, isso faz com que ele sofra uma pequena contração depois do tratamento térmico. Então, se as medidas dos seus objetos tiverem que ser muito precisas, você vai ter que compensar isso na modelagem 3D ou no fatiador. Outro ponto é que, como você mesmo pode observar aí na imagem, depois do tratamento térmico, o PLA-HT ele perde o brilho, ele fica mais opaco. Então, se o brilho for importante para você, provavelmente você vai ter que refazer ele com algum tipo de pintura. E terceiro, quando você for fazer o tratamento térmico dos seus objetos, é recomendado pela própria 3D Prime que você não modifique nada nele, inclusive nem retire os suportes. Isso vai evitar que, durante o tratamento térmico, os seus objetos não sofram alguma deformação indesejada. E o bom mesmo seria arrumar alguma finalidade para os suportes depois, né? Porque, parafraseando meu amigo Jimmy, se eles já eram insuportáveis antes, imagina agora depois do tratamento térmico. E agora eu quero a sua ajuda. O que você gostaria que eu fizesse com esse filamento HT aqui no canal? Pode ser qualquer coisa. Me escreve aí que, se eu gostar da ideia, eu corro para fazer um vídeo bem legal, combinado? E, claro, como você deve ter imaginado, ou não, esse vídeo teve muito trabalho de pesquisa para trazer a informação bem mastigada até você.
Posso te pedir aquele like gostoso então? Valeu demais! E conforme prometido, eu tô deixando um link aí na descrição aonde você vai poder baixar uma planilha de precificação dos produtos que você imprime na sua impressora 3D. Aproveita e já faz o download dela, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar aí, principalmente para quem está começando a empreender com impressão 3D. Tô te esperando lá nas outras redes sociais que estão bombando, hein? E até o próximo episódio. Tchau!